Boa noite, meus irmãos. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que nos dê o entendimento da sua palavra e o crescimento da mesma. Que possamos fazer aquilo que ela nos ensina, né? Que é para o nosso próprio bem e aperfeiçoamento no Senhor. Então, vamos orar para que Deus nos ajude no entendimento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estou aqui na sua presença, Senhor, para lhe pedir que o Senhor me ajude na transmissão da sua palavra. A palavra não é minha, a palavra é sua. Eu quero ser apenas um instrumento em suas mãos. Que o Senhor me use como o Senhor quiser. E assim que os teus filhos que irão ouvir esta mensagem de salvação, esta mensagem de edificação, esta mensagem de aperfeiçoamento, sejam edificados. Te peço que o Senhor não permitas que nada e nem ninguém venha atrapalhar a transmissão da sua palavra. Coloque os seus anjos ao meu redor e assim nos ajude no entendimento. Abençoa cada um dos teus filhos que está do outro lado, ouvindo, Senhor, a tua mensagem. Que eles venham receber as bênçãos que o Senhor quer dar a cada um. E o Senhor sabe que bênçãos são. Bênçãos espirituais, mas também bênçãos materiais. Tudo isso eu te peço e agradeço no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Então, o título do nosso estudo de hoje, prosperidade. Bom ou ruim? Prosperidade é bom ou é ruim? Então, a prosperidade pode ser boa, mas também pode ser ruim, dependendo de quem o busca, né? E como buscamos esta prosperidade. Então, nosso estudo de hoje se encontra no livro de Lucas. Opa, caiu esse negócio. Então, no livro de Lucas, no capítulo 12, nos versos do 13 ao 21. Eu vou lendo devagarinho e explicando para não ficar muito comprido. Então, versos do 13 ao 21, Jesus reprova a avareza. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partido entre vós? Então a gente vê aqui que do meio da multidão, que diz, do meio da multidão, um homem, né, queria que Jesus julgasse aquela questão dele, né? Então ele disse: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Então aquele homem, né, estava em contenda com o seu irmão por causa da herança deixada pelo seu pai. Então Jesus diz para aquele homem: quem me constituiu? Verso 14. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partido entre vós? Então Jesus, ele veio à terra, não foi para resolver os problemas terrenos, os nossos problemas terrenos, né? Ele não veio para entrar nas nossas causas, apesar que ele nos ajuda, né? Nos abençoa, nos protege. Mas Jesus, quando veio fisicamente
a esta terra, ele não veio com este objetivo. O objetivo que Jesus veio como homem, ser humano, foi para dar a vida dele para salvar os seres humanos. Jesus não veio para advogar, para ser juiz de causa de ninguém. Então Jesus, ele viu que aquele rapaz estava em contenda por causa dos bens deixados pelo seu pai. Então estava em contenda com o seu irmão. E isto acontece muito, né? Com os filhos, né? Quando os pais morrem e deixam, né, bens. Às vezes um pai só morre, ou o pai ou a mãe, e há aquela contenda, né? Aquela briga, às vezes briga até com o pai ou a mãe que ficou, porque quer vender aquele bem que é a sua parte. Então, acontece muito isto. Então, o dinheiro é a raiz de todos os males quando nós colocamos o dinheiro, os bens, as coisas materiais em primeiro lugar na nossa vida. É por isso que Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus, ele não veio, né, advogar, ser juiz de ninguém aqui nessa terra, pelo menos por enquanto, né? Então, o verso 14 e o 13 e o 14, então Jesus, ele fala com aquele homem. O verso 15 nos diz assim: então lhes respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus aqui, ele dá um conselho, né? Jesus é conselheiro, o nosso conselheiro. Ele é um dos nomes de Jesus. Deus Pai, Príncipe da Paz, conselheiro, né? Deus forte. Então, Jesus é conselheiro e aqui ele dá um conselho. Então, lhes recomendou, falou com aquela multidão, né? Falou em modo geral. Homem, quem me... Desculpe, é o 15. Lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Então, Jesus nos chamou a atenção, devemos ter cuidado para não nos agarrarmos com estas coisas, para não amarmos estas coisas, né? Para termos cuidado, para não colocarmos estas coisas em primeiro lugar na nossa vida. Por isso Jesus aconselhou aquela multidão: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Então, o avarento, ele não quer gastar o seu dinheiro. Ele luta para ter mais dinheiro. Muitas vezes ele deixa até de comer para não gastar o dinheiro. Porque o dinheiro é o seu Deus. O dinheiro é o amor da sua vida. Então nós devemos ter muito cuidado. Porque o dinheiro nós devemos dominar o dinheiro, não deixar o dinheiro ou os bens materiais nos dominar, não é? Porque todas as coisas que temos foi Deus quem nos deu para administrarmos. Seja bem-vinda, Teogência. Que o Senhor lhe abençoe. É Teogécia. Jéssica. Então, Deus, ele entregou tudo nas nossas mãos, né? Deus nos deu os bens materiais, Deus deu a família, né? E tudo tem que ser administrado da melhor maneira possível. Então, nós não podemos estar pegando aquilo que Deus nos deu em nossas mãos para administrarmos e
fazer e gastar ou administrar de qualquer jeito, né? Então aquele jovem estava brigando, ou melhor, ele estava querendo que Jesus resolvesse o seu problema financeiro, né? Aquela questão com o seu irmão, porque talvez o seu irmão quisesse, né, ficar com a herança só para ele. Então estava havendo um atrito, uma confusão, uma briga, né? E muitas vezes acontece isso, os pais, né, trabalham, passam a vida toda trabalhando e às vezes deixam até de usufruir de alguma coisa, né, para não gastar, e quando morre, às vezes os filhos brigam, porque nem sempre são unidos, né? Os versos do 16 ao 17 nos diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Então aquele homem tinha sido ricamente abençoado por Deus, né? O campo dele produziu muitos frutos, né? O que ele plantou no seu campo produziu bastante. Mas este homem, ele disse: o que eu vou fazer agora? Porque produziu muito, não tem onde botar, o que fazer? Então, nós devemos lembrar que tudo que Deus nos entrega em nossas mãos não é somente para nós. Então, devemos sempre lembrar que tudo é de Deus. Ele está apenas nos dando para administrarmos. Então, se Ele nos deu em abundância, Ele também quer que nós ajudemos os outros. Esta é a vontade de Deus. E quando Ele nos dá com abundância, mesmo sem ser com abundância, né? Mesmo nós tendo pouco, devemos ajudar as pessoas que estão necessitadas. E quando Deus vê essa nossa ação, com certeza como Ele vai nos abençoar mais ainda. Então, mais coisas Ele vai entregar nas nossas mãos. Porque aí se chama semeadura, né? Quanto mais eu semeio, mais eu colho. E se eu vou ajudando as pessoas, Deus vai me abençoando para me ajudar mais pessoas ainda. Mas este homem aqui, ele parece que não tinha este mesmo pensamento, né? Então ele diz, no verso 17, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então ele teve uma ideia, né? A ideia dele era derrubar, né? Derrubar todos os seus celeiros e recolher todo o seu fruto, né? O fruto do seu campo que Deus tinha abençoado e guardar nos seus celeiros. Nunca pensou em ajudar as outras pessoas, né? Muitas vezes nós estamos assim, querendo as coisas que Deus nos dá somente para nós. Não vemos ninguém necessitados ao nosso redor. E muitas vezes, muitas pessoas, né? Às vezes o nosso vizinho do lado está precisando de uma ajuda, mas nós não reconhecemos, não damos atenção e não queremos ajudar. E assim Deus também vai olhando, né, para a nossa vida.
e vai vendo que nós não somos tão bons administradores como ele queria que fôssemos. O verso 19 nos diz assim: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Então, aquele campo dele produziu bastante, né? Muitos frutos. Tanto que ele disse: não preciso mais trabalhar. Então, eu tenho bastante no meu celeiro. Agora eu vou só curtir a vida, né? Agora eu vou só comer e beber e dormir. Quer dizer, não preciso mais trabalhar. Vou só curtir porque eu tenho para muitos anos. Aqui em Mateus, no capítulo 6, 21, nos diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, se o nosso tesouro está na terra, o nosso coração também estará na terra. Mas o nosso tesouro não deve estar na terra. O nosso tesouro deve estar no céu. Então, aqui, vou ler bem aqui tudo. Jesus diz aqui em Mateus, capítulo 6, verso de 19 em diante, diz: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então o tesouro daquele homem estava na terra. O tesouro dele era aqueles frutos, né? Não sei que fruto era, não sei o que é que ele tinha plantado, mas ele tinha colhido bastante. E ele disse que dava para muitos anos. Quer dizer, ele estava pensando somente nele. Não estava pensando em ajudar o seu próximo. Então, o que ele diz para si mesmo é, no versículo 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Tenho em depósito para muitos anos. Então ele pensava que tinha muitos anos. E muitas vezes a pessoa trabalha e se cansa e se fadiga e não usa, né, aquele seu ganho, não usufrui de nada, é só ajuntando, acumulando bens na terra, não acumula nada no céu, não faz nada para ter nada, o tesouro no céu. E nós lemos que o nosso tesouro deve estar no céu. No céu. Seja bem-vinda, Rezende. E muitas vezes nós perdemos tanto tempo, não é? Acumulando bens na terra, para muitas vezes pensamos que vamos usufruir. E na hora não vamos usufruir, porque Deus às vezes está dizendo: coitado, né? Trabalhou tanto, mas não vai gozar do seu trabalho, porque vai morrer, né? Muitas vezes nós estamos iludidos, né? E deixamos de usar, né? De gastar, de ajudar as pessoas com aquele apego às coisas materiais,
com aquele amor ao nosso dinheiro, ao nosso trabalho, e não fazemos nada pelas outras pessoas. E Deus está vendo. Então devemos saber que tudo é Deus quem nos dá. E por quê e para que Ele nos dá? Para o nosso sustento, para o nosso bem, mas também para ajudarmos as outras pessoas, né? Nós que já somos filhos de Deus, devemos ajudar na obra do Senhor. Devemos ajudar com missões, né? Tantos missionários, principalmente nos nossos dias em que muitos ficaram sem trabalho, muitos estão necessitados e aqueles que têm condições não estão ajudando. Então Deus, ele está vendo tudo. Ele é juiz. Deus está vendo tudo e ele colocou tudo em nossas mãos para administrarmos aquilo que ele nos deu. E devemos administrar direito, né? Devemos cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Aqui no versículo 20 de Lucas 12, né, diz assim: Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então aquele homem pensava que tinha muitos anos ainda de vida. Por isso ele disse no verso 19: Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse, né? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, meus irmãos, devemos ter muito cuidado no apego às coisas do mundo, no apego às coisas materiais. Então, quando Deus nos der estas coisas, nós devemos lutar para tê-las, mas para possuí-las, não para que elas nos dominem. Nós devemos usufruir daquilo que Deus está nos dando. E também ajudar as pessoas que estão perto de nós, necessitando desta ajuda, né? E muitas vezes nós retemos só para nós. Então aqui no verso 21 diz assim: E assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então aquele homem era muito rico materialmente. Ele tinha muito dinheiro aqui na terra, mas não tinha nada no céu. Ele não tinha nada no céu. Ele não procurou a Deus. Ele não servia a Deus. Ele não entregou a sua vida a Deus. Ele não ajudava a obra de Deus. Ele não ajudava os mais pobres. Ele não tinha riqueza nenhuma perante Deus. E por isso Deus diz: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então a pessoa que pensa só em si mesmo, pensa somente no seu bolso, no seu dinheiro, no seu lucro, não quer dividir nada com ninguém, às vezes não gasta nem com a sua própria família, às vezes tudo que ganha guarda, não é? Às vezes nem consigo mesmo não gasta e vai acumulando, achando que quando estiver mais velho, né, aí tem dinheiro para gastar, para usufruir. E muitas vezes está tão pertinho de morrer, né? Aquele homem, ele pensava que tinha muitos anos, mas estava tão pertinho de morrer. Então, o nosso estudo começou com esta questão, né? Verso 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança.
E termina com o homem, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Jesus começou com uma questão de herança. Terminou com a morte de um homem que era muito rico na terra, mas no céu não tinha nada. Ele trabalhou a vida inteira na terra para ter bens na terra. E quando pensava que ia usufruir desses bens, morreu. Esqueceu de preparar os tesouros no céu, né? Então, devemos ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Por isso, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, devemos, claro, trabalhar, devemos lutar para ter o nosso pão, devemos ter as nossas coisas, mas isto não significa que nós vamos colocar estas coisas em primeiro lugar na nossa vida. Estas coisas não é para amarmos elas mais do que a Deus, né? Não é para elas nos dominar, mas sim para usufruirmos, né? Para usarmos, para ajudarmos também os necessitados. Vou ler mais uma vez que Mateus 6, do 19 em diante. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrão escava e rouba. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, o tesouro daquele homem estava na terra, o coração daquele homem estava na terra. E ele não acumulou nenhuma riqueza no céu. Aqui em 1 Timóteo 6, do 8 ao 10, nos diz o seguinte. 1 Timóteo 6, do 8 ao 10, diz assim: Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque a pessoa, quanto mais tem, mais quer, e esquece do mais importante, que é o nosso tesouro no céu. Então, que o Senhor nos ajude para não amarmos as coisas deste mundo, para não andarmos agarrado, né? Agarrado significa não querer largar, não querer deixar, né? Muitas pessoas, muitos filhos de Deus estão tão agarrados com as coisas terrenas que estão esquecendo de colocar o seu tesouro no céu, de colocar a sua vida no altar de Deus, de colocar a sua vida na presença de Deus, de obedecer ao seu Deus. Jesus está voltando, meus irmãos. Não é tempo de andar buscando as coisas
amar as coisas deste mundo. Jesus está voltando. Vamos colocar o nosso tesouro no céu, a nossa vida no altar. Desta terra, nem este corpo que nós temos vamos levar, porque os que morreram em Cristo, o corpo já foi desfeito, é terreno, vai ficar nesta terra. Quando Jesus voltar aqui a arrebatar a sua igreja, este corpo será transformado, este corpo não vai para o céu. Desta terra nós não levamos nada. Então devemos pensar como está a nossa vida espiritual. E você, meu amigo, que está ouvindo este estudo, você já colocou Jesus na sua vida? Não seja como aquele homem, que o tesouro dele era somente aqui na terra. Ele esqueceu de colocar Jesus na sua vida, de receber Jesus como seu Salvador. Ele não quis. Ele quis apenas as coisas materiais. Quando morreu, nem o corpo levou. E não tinha nada no céu. E está no sofrimento eterno. Se você quiser aceitar Jesus hoje, ore comigo agora, pedindo Jesus para entrar na sua vida. Porque Jesus é aquele que veio para salvar a humanidade. Ele deu a vida dele para que eu e você tivéssemos vida. Então, se você quiser aceitar Jesus agora, ore comigo. Senhor Jesus, eu ouvi esta mensagem e eu entendi que o Senhor deve estar no meu coração, no centro da minha vida. O Senhor mesmo diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Buscar o Senhor, crer no Senhor, pois o Senhor foi aquele que deu a sua vida para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse ser salvo das mãos do diabo, do domínio de Satanás, do domínio do pecado. O Senhor foi aquele que deu seu sangue para que os meus pecados fossem lavados. E eu aceito agora. Entra na minha vida, lava toda a sujeira do pecado e me ajude a permanecer firme, porque o Senhor está voltando e eu quero ir com o Senhor. Eu creio no sacrifício que o Senhor fez por mim lá na cruz. Por isso eu lhe aceito agora. Entra na minha vida e faça esta mudança. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. Eu lhe agradeço. Amém. Então, se você fez esta oração crendo que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, que Ele morreu para lhe salvar, então você é salvo. Vá para uma igreja e lá se congregue, converse com o pastor, seja acompanhado, estude a sua Bíblia. E se quiser continuar me ouvindo, toda terça e todo sábado tenho live. Se não puder assistir às lives ficam no canal, no YouTube e no Instagram. Então, que você cresça no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra, crescendo e colocando a sua vida no altar de Deus, no céu, para quando Ele nos chamar, você ter um tesouro no céu. Então, que o Senhor nos abençoe. Passe essa live para frente, mande para os seus amigos, mande para os seus familiares, seus vizinhos, mande para quem você conhece e está necessitando. Jesus está voltando, precisamos evangelizar, precisamos fortalecer os nossos irmãos. Quantos deles estão fracos na fé? Então, eu quero agradecer às irmãs que entraram agora nesta live e que cada uma de vocês seja abençoada. Que o Senhor abençoe de todas as bênçãos espirituais e materiais. Se estiverem necessitando de uma cura, que o Senhor abençoe. Então, eu estou orando por cada um de vocês. E assim
até sábado nós vamos ter nova live. Então vá no meu canal, coloque lá o seu bonzinho, lá no YouTube se matricule. E assim nós estamos juntos evangelizando. Até a próxima live.